E aí, meu amigo e minha amiga concurseiro, tudo bem? Pessoal, nesse blog vamos trabalhar agora, finalmente, os partidos políticos, certo? Nos dois blocos anteriores a gente viu os direitos políticos, vimos bastante coisa, e nesse bloco vai ser somente os partidos políticos, certo? Pessoal, partidos políticos é um bloco curto, vai ser somente esse bloco para finalizar, tá bom? É pouca coisa. O texto legal é bem curto, é bem simples. Eu vou deixar aqui bem mastigadinho para quando você pegar a Constituição, dar uma lida, você não ter nenhuma dificuldade, tá bom? Então, antes de começarmos, né, pedir aquele favorzinho para vocês, ó, curta, inscreva-se e compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando vídeo aulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, certo? E também, pessoal, nos acompanhe aqui nas nossas redes sociais, tá bom? Facebook, Instagram, Twitter e no nosso canal do YouTube, que eu tô lá, vou começar a postar dicas, questões, uns vídeos curtos falando alguma coisa sobre concursos e assim por diante, certo? Então, pessoal, vamos aqui sem mais delongas, vamos aqui à nossa aula sobre os direitos, sobre os partidos políticos, tá bom? Ainda falando de direitos e garantias fundamentais, nossa última aula, nossa, professor, estou nem acreditando, finalmente vamos acabar, vamos acabar hoje, direitos e garantias fundamentais, tá bom? Vimos direitos individuais e coletivos, sociais, nacionalidade, direitos políticos e agora o último, partidos políticos, certo? Então, professor Iane Gentil aqui na área, seu professor de Direito Constitucional aqui do nosso canal, ok? Vamos aqui falando aqui dos partidos políticos. Vamos aqui às regras gerais, pessoal. Simples, aqui não tem dor de cabeça, bem facinho mesmo, ok? Vamos lá. Primeira regra, pessoal. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Então, pessoal, olha só, eu posso criar um partido. Pessoal, fusão é você pegar um partido, juntar com outro partido, tá bom? E criar um terceiro partido. Isso é uma fusão. Incorporação é quando um partido grande pega um partido pequeno e incorpora. E não é criado um novo partido, não, pessoal, fica o mesmo partido. Então temos o partido A que é grande e o partido B que é pequeno. O B foi incorporado ao A, então o A ficou maior, tá bom? Isso é incorporação. A fusão é diferente. Partido A, partido B, eles fazem a fusão e formam o partido C, um terceiro partido, tá bom? E a extinção também, ou seja, eu posso extinguir um partido político, tá bom? Só que para eu fazer uma dessas quatro, para eu criar, fundir, incorporar ou extinguir um partido político, eu tenho que guardar os seguintes critérios. Vamos lá, pessoal, soberania nacional, tem que respeitar a soberania nacional para qualquer uma dessas opções aqui, certo? O regime democrático, o pluripartidarismo, ou seja, pessoal, a pluralidade de ideias, os direitos fundamentais, ok? Então, para eu criar, fundir, incorporar ou extinguir um partido, eu tenho que respeitar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Vamos aqui, o restante aqui, ó. Os partidos políticos devem seguir os seguintes preceitos. Professor, vou criar um partido político. Excelente, tem aquelas regras para você criar um partido político. Ótimo. Só que o partido, pessoal, não pode defender qualquer coisa não, tá bom? Então, eles devem seguir alguns preceitos. É obrigatório, tá bom? Então, quais são esses preceitos? Primeiro, pessoal, o partido tem que ser de caráter nacional. Não existe partido apenas regional ou partido apenas local. Esse partido, pessoal, ele é nacional, vale para o Brasil inteiro. Cuidado, às vezes a banca diz que o partido é caráter regional. Errado, é caráter nacional, tá bom? Proibição de receber recursos financeiros ou ser subordinados à entidade ou governo estrangeiros. Então, o partido político não pode receber dinheiro do estrangeiro e muito menos ser subordinado a governo de outros países. Já imaginou se o governo da Alemanha tem um partido político aqui no Brasil? Oh, não faz o menor sentido isso, tá bom? Vamos lá. Prestar contas à Justiça Eleitoral. Pessoal, o partido político ele possui CNPJ, é como se fosse uma empresa, ele tem que prestar contas. Nesse caso, como é um partido político, ele vai prestar contas à Justiça Eleitoral, tá bom? Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Pessoal, ele tem que funcionar de acordo com a lei, não tenho que explicar aqui, bem simples. Vamos lá. É permitido aos partidos políticos definir sua estrutura interna, organização e funcionamento para a escolha de suas coligações. Então, pessoal, os partidos eles podem se organizar
podem definir sua estrutura interna, podem fazer o seu funcionamento para fazer as suas coligações, tá bom? Agora, pessoal, uma novidade não, assim, isso aqui já foi decidido pelo STF. Não é permitido a verticalização. O que é isso? Isso aqui não está na Constituição, tá? Não tem isso na Constituição. Isso aqui é decisão do STF, que fala o seguinte: o que é verticalização? Vamos supor que dois partidos fazem uma coligação em âmbito nacional, tá? O partido A e o partido B fizeram a coligação AB, um exemplo. E isso a nível nacional. Tem o partido A e o partido B municipal, ou seja, de uma cidadezinha. Como teve essa coligação nacional, os partidos A e B dos municípios também são obrigados a se coligarem? Não, pessoal, não é obrigado. O nome disso é verticalização. Então, se a liderança nacional se coligou, não é obrigatório que as lideranças estaduais ou as lideranças municipais também façam a mesma coligação. Isso não é permitido, não é obrigatório, tá? Elas podem ou não fazer, tá? Antigamente era obrigatório, o nome disso era verticalização. Hoje não é permitida mais a verticalização, tá bom? Vamos lá. Seus estatutos devem definir normas de disciplina e fidelidade partidária. Então, pessoal, para criar um partido, uma das regras é ter o estatuto do partido. Lá são as regras e os deveres do partido que os filiados devem seguir, tá bom? Então, beleza. Então, pessoal, isso aqui são as regras iniciais, tá bom? Para você criar, fundir, incorporar ou extinguir um partido, que é a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais. E os partidos devem seguir os seguintes preceitos: tem que ser de caráter nacional, nunca regional, proibição de receber recursos financeiros ou subordinados à entidade ou governos estrangeiros, né? Prestar contas à justiça eleitoral, e o funcionamento parlamentar tem que ser de acordo com a lei, tá bom? Não é mais permitida, não é obrigatória a verticalização, não é permitida, quer dizer, a verticalização, e os estatutos devem ter as suas normas de disciplina e de fidelidade partidária, beleza? Ainda, pessoal, continuando as regras gerais, temos aqui o partido político é pessoa jurídica, pessoal, ou seja, tem CNPJ. Só que a gente já sabe que no direito administrativo a gente viu pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Pessoal, o partido político, ele é pessoa jurídica de direito privado. Cuidado! Às vezes você pode pensar que ele é de direito público. Não, pessoal. O partido político, ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Tem que ter registro do CNPJ e tudo. Então, o partido político adquire a personalidade jurídica na forma da lei civil. Vão botar qualquer tipo de lei. Lei militar, lei eleitoral, lei penal. Tá errado, pessoal. Tem que ser lei civil. Então, ele só vai adquirir a personalidade jurídica na lei civil, tá bom? Após adquirir a personalidade jurídica, deverão registrar os seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Cuidado, pessoal. Às vezes a pessoa pensa que o registro do estatuto de um partido é no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral. Não, é no TSE, Instância Superior, no Tribunal Superior Eleitoral. Então, pessoal, é o seguinte, tem o juiz, o juiz eleitoral, primeira instância, aí tem os tribunais regionais eleitorais, segunda instância, e tem os tribunais superiores eleitorais, terceira instância. Acima disso, só o STF, quarta e última instância, tá bom? Então, o registro dos estatutos tem que ser feito diretamente no Tribunal Superior Eleitoral, certo? Vamos lá. É proibido o partido político de organização paramilitar. Pessoal, olha só, paramilitar. O que é paramilitar? Pessoal, é o poder paralelo. O melhor exemplo de paramilitarismo são as milícias. Então, é um poder, mas que não pertence ao Estado, é um poder paralelo. Então, é proibido o partido político de organização paramilitar. É só lembrar que é proibido o partido político de miliciano. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Para finalizar, pessoal, essa parte, temos aqui, ó, possuem direito ao recurso do fundo partidário. Eita, que isso aqui é que os partidos ficam se lambendo para ter acesso, tá bom? Ó, dinheiro e muito dinheiro, tá bom? Então, pessoal, o partido, quando ele é criado, ele vai ter acesso ao fundo partidário, ao dinheiro que vai bancar a campanha, dinheiro que vai bancar o partido. Isso aqui é uma mamata do caramba. Então, vamos lá, pessoal. Então, essas aqui são as regras gerais dos partidos políticos, tudo bem? Vamos lá, continuando aqui, turma.
cláusula de barreira. Isso aqui é massa demais. Olha o que fala. O acesso gratuito ao rádio e à TV, os partidos que alternativamente... Pessoal, olha só, antigamente os partidos tinham acesso gratuito à rádio e à TV adoidado, só que as coisas mudaram, tá bom? Então, para ter acesso gratuito ao rádio e à TV, eles têm regras para isso. E outra coisa, nós temos duas regras. E olha aqui a palavra alternativamente, ou seja, não é obrigatório que você tenha que seguir as duas. Você pode seguir só uma, tá bom? Ou uma, ou a outra, ou as duas se você conseguir, tá bom? Por isso que é alternativamente. A banca vai botar conjuntamente. Ela vai botar qualquer outra palavra que diz que tem que ser os dois ao mesmo tempo. Não precisa, é alternativo, ou um ou outro, tá bom? Vamos lá, primeira regra para ter acesso gratuito à rádio e à televisão. Obtiver nas eleições para a Câmara dos Deputados, não é Senado, Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos. Então, aquele partido que ganhou algumas cadeiras na Câmara dos Deputados, o somatório de todos os votos dele tem que ser, no mínimo, 3% dos votos válidos, tá bom? Vamos lá, e esses 3% dos votos válidos têm que ser distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Pessoal, quais são as unidades da federação? A gente sabe que o Brasil possui 26 estados e um distrito federal, ou seja, são 27 unidades da federação. Então, 1/3 delas é o quê? 9. Então, esses 3% tem que estar distribuído em pelo menos 9 unidades de federação. Pessoal, olha só, eu falei 9 para fim de cálculo matemático, mas a regra mesmo da lei é 1/3. 1/3 das unidades da federação, tá bom? Então, esses 3% dos votos, que é o somatório de todos os votos na Câmara dos Deputados, tem que ser dividido em pelo menos 1/3 das unidades da federação. E em cada unidade da federação tem que ser, no mínimo, 2% dos votos válidos em cada uma delas. Então, olha só, de novo, para o partido ter acesso gratuito à rádio ou à TV, ele tem que eleger candidatos na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, né, a Câmara dos Deputados, e o somatório dos votos tem que ser de pelo menos 3% de todos os votos válidos, o somatório de todos os votos, tá bom? E esses 3% tem que ser dividido em, no mínimo, 1/3 de toda a unidade da federação. E em cada unidade da federação tem que ter, no mínimo, 2% dos votos em cada unidade da federação. Então, é 3%, 1/3 e 2%. Olha a matemática maluca. Então, pessoal, essa é uma das hipóteses para o partido ter acesso à rádio e televisão. A outra hipótese, caso ele não consiga essa, tem uma segunda que ele pode conseguir. Tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Ah, professor, o meu partido ele elegeu deputados, mas não deu esse quantitativo aqui. Eu não posso ter acesso? Pode, se você conseguir esse termo bem aqui, ó. Tiver elegido pelo menos 15, tem que ser 15, pessoal, no mínimo 15 deputados federais, tá bom? E esses 15 tem que estar distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então, para um partido ter acesso gratuito à rádio ou à TV, ele tem que ter um desses dois, tá? Ó, alternativamente, ou esse primeiro ou esse segundo. Não é obrigatório que sejam os dois ao mesmo tempo, não é obrigatório. Professor, meu partido arrebentou a boca do balão e eu consegui os dois. Eu vou ter tempo dobrado? Não, você vai ter o mesmo tempo de antes, tá bom? Só bastava ter um. Se você conseguir os dois, melhor ainda. Então, de novo, para ter acesso gratuito à rádio e televisão, o partido tem que eleger nas câmaras dos deputados, tem que eleger alguém lá, tá? E esse somatório de todos os votos de quem foi eleito tem que ser de 3% dos votos válidos, e esses 3% dos votos válidos tem que estar dividido em pelo menos 1/3 das unidades de federação, e em cada unidade tem que ter no mínimo 2% dos votos. Ou ele pode eleger 15 deputados federais, e esses 15 deputados federais eles têm que estar distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades das federações, tá bom? Então, qualquer um dos dois aqui já basta para o partido ter acesso à rádio ou à televisão, tá bom? Beleza. Vamos lá. Continuando aqui, pessoal, observação. Ó, professor, é o seguinte, o meu partido, eu fui eleito e ele não conseguiu nenhum dos dois.
E agora, professor, como é que eu faço para ter acesso ao rádio e à televisão? Olha, se você conseguiu se eleger e teu partido não conseguiu esse mínimo aqui, o que você pode fazer é trocar de partido. Você pode entrar para um outro partido que tenha conseguido essa façanha, tá bom? Mas olha aqui as regras também para isso. O candidato eleito por partido que não conseguir um desses requisitos, ó, o cara foi eleito, mas o partido não conseguiu nenhum desses, é assegurado o mandato, ou seja, o cara continua no mandato, tá bom? E facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido. Então, a pessoa ganhou a eleição, mas o partido não atingiu nenhum desses dois aqui para poder ter acesso à rádio e televisão. Mas um outro partido aqui, que é muito parecido a esse que a pessoa está, conseguiu. Professor, eu vou para esse partido, eu posso? Pode. E você leva seu mandato junto, tá bom? Tem nenhum problema, ok? Não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Então, tipo assim, a pessoa ganhou a eleição, o partido não atingiu o mínimo aqui para ter acesso e ela foi para outro partido levando o mandato dela. Beleza. Professor, quando ela chegou lá, o partido vai ter acesso a mais dinheiro no fundo eleitoral e mais tempo na televisão porque essa pessoa chegou? Não, não vai ter. Vai ser o mesmo tempo de televisão, vai ser o mesmo valor do fundo eleitoral, vai ser dividido vai ser o mesmo valor de antes, dividido entre quem chegou lá também, tá bom? Então não vai ter mais dinheiro porque chegou mais gente, não é, tá bom? Então cuidado com isso aqui, ok? Vamos lá. Fidelidade partidária, interessante também, pessoal. O que fala aqui em fidelidade partidária? Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais, são lá do Distrito Federal, e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo. Professor, quer dizer que se eu estou no partido e eu sair do partido, eu perco o mandato? Perde, se não for naquela hipótese lá que eu falei anteriormente, tá? Agora aqui, professor, que eu vou sair porque eu quero, porque o mandato é meu. Opa, se você sair sem motivo algum, você vai perder esse mandato. Só que tem as exceções para você poder sair sem perder o mandato, ó, salvo. Quais são as exceções? Primeira, anuência do partido. Você fala assim, partido, eu quero sair. Você deixa? O partido, deixo. Então eu saio e você leva seu mandato, não tem nenhum problema. Isso se o partido permitir. A outra, pessoal, é hipótese de justa causa estabelecida em lei. Então, a lei permite que você saia sem perder o seu mandato. Então, se a lei está autorizando, você pode sair, que foi o que a gente falou agora há pouco, tá bom? Aquela hipótese lá da pessoa ter acesso ao rádio e à televisão é uma das hipóteses de justa causa que é estabelecida em lei, tá certo? Então, nessas duas opções aqui, a pessoa pode sair do partido sem perder o mandato dela, certo? Vamos lá. Observação. Não será computado em qualquer caso a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos e de acesso gratuito ao rádio e televisão. Mesma regra anteriormente. Se a pessoa saiu do partido e foi para outro partido, o dinheiro e o tempo de televisão não vai aumentar. Vai ser a mesma coisa e vai ser distribuído entre aqueles que estão lá. Tá bom? Vamos lá. Ainda na fidelidade partidária, pessoal, o que fala? Isso aqui é bacana, é para ajudar as mulheres na política, olha que interessante. Os partidos políticos devem aplicar, no mínimo, 5%, no mínimo 5% de recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de proteção à difusão da participação política das mulheres. Então, pessoal, 5% desse dinheiro tem que ser destinado para promover a participação das mulheres na política. Tá bom? Então, é obrigatório, no mínimo 5% dessa grana vai ser disponível para isso, certo? Então, vamos lá. É obrigatório a destinação de, no mínimo, 30%, sendo proporcional ao número de candidatos nos seguintes itens. Olha só, a gente viu aqui, ó, no mínimo 5% para a criação de manutenção de programas de promoção da participação de mulheres. Esses aqui de 30% é para outra coisa, então vai ser 5% de um montante e depois mais 30% de uma outra coisa. Então vamos lá, quais são, e esses 30% vai ser usado para quê? Fundo Especial de Financiamento de Campanha, só para as mulheres. Fundo partidário destinado às campanhas, tem que tirar 30% para a mulherada.
E também 30% do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão é destinado também para as candidatas mulheres, no mínimo 30%, tá bom? Então, pessoal, tem as regras de aplicar no mínimo 5% para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, 5%, e tem um mínimo de 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, fundo partidário e do tempo de propaganda gratuita no rádio e televisão destinadas às mulheres. E outra coisa, pessoal, isso aqui é sendo proporcional ao número de candidatas. Professor, tem 30 mulheres, então vai ser o tempo igual para cada uma? Vai, mas vai aumentar o número de tempo ou vai ser aquele mesmo tempo? Por exemplo, elegeu 5 mulheres, beleza. Aí tem 30 minutos, dividido para as 5. Vamos supor que 30% equivale a 30 minutos. Vai ser dividido para as 5, beleza. Professor, se elegeram mais 10, ficou 15. Então, eu vou pegar 30 mais 30 mais 30? Não, vai ser os mesmos 30 minutos dividido por todas elas que foram eleitas. Tá bom? Então, pessoal, cuidado. Por isso que aqui, ó, sendo proporcional ao número de candidatas, todas elas terão o mesmo tempo. Tá bom? Tranquilo. Observação. A distribuição isso aqui é texto legal, tá, pessoal? É bom decorar esse texto aqui, ó. A distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, consideradas a autonomia e o interesse partidário. Texto legal, copia e cola, tem que decorar. Então, de novo, a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias. Ou seja, pessoal, a distribuição tem que estar prevista em estatuto. Estatuto do partido, é claro. Consideradas a autonomia e o interesse partidário. Ok? Então, pessoal, partidos políticos é só isso. É pouca coisa. Eu falei para vocês que era pouca coisa. Então, o que vocês vão fazer? Vão na Constituição, leiam o texto legal, vejam essa aula várias e várias vezes, respondam muita questão na internet para você fixar melhor o conteúdo, tá bom? Foi uma aula curta, uma aula tranquila, foi só para finalizar mesmo, certo? Então, pessoal, antes de finalizarmos, pedir aquele favorzinho para vocês, ó, curta, inscreva-se e compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando vídeo de aulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, ok? E também, pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais, certo? Vai dar essa força aqui muito grande para o nosso canal e vai ajudar a crescer mais ainda aqui a nossa plataforma, certo? Então, pessoal, agradeço por chegar até aqui. Tá? Nunca desista dos seus sonhos, batalhe que sua aprovação vai dar certo e você vai ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, ok? Então, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula aí, valeu, pessoal, tchau!